Renascentista, mais um vídeo aqui do canal O Renascentista. Hoje eu vou estar aqui num bate-papo muito bacana com também uma amiga de muito tempo atrás. Também não vamos colocar tanto tempo assim, né, Cris? E fez graduação e mestrado em Portugal, é uma psicóloga com mestrado em Psicologia da Educação, e agora está fazendo doutorado também em Educação na Finlândia, correto? Exatamente. Cris, então para começar o bate-papo assim, eu quero que você me conte um pouco mais assim dessa sua trajetória, como é que você chegou até aí na Finlândia, como é que foi esse percurso, saindo do Brasil, que a última vez que a gente se viu ainda na nossa antiga cidade, né? E agora você está tão longe, né, do país. Uhum. Então, vou tentar ser bem sucinta, qualquer coisa você me corta ou pergunta qualquer coisa pelo meio. Naquela época, em 2008, quando a gente se formou, a minha mãe já estava noiva, digamos assim, com planos de casamento com o namorado português na altura, e eu e a minha irmã fomos então com ela para Lisboa. Eu estava com 18, 19 na época, e a minha irmã 20, 21. E a gente foi, e lá, na época eu até tinha acabado de passar na UFAM, né, quando a gente saiu do ensino médio. Eu tinha acabado de passar na UFAM em psicologia e consegui fazer uma transferência para a faculdade de Lisboa, o ISPA, que era uma ótima faculdade lá em psicologia. E fiz os 5 anos. Em Portugal existe uma coisa muito popular, um processo chamado processo de Bolonha, que foi feito entre vários países da União Europeia e outros fora da União Europeia, no ano de 1999, e se tornou com que vários países passassem a oferecer o que era antes licenciatura ou bacharelado, já com o mestrado, digamos, embutido. E foi esse curso que eu entrei, psicologia, ou seja, já sabendo que depois de 3 anos eu iria escolher uma especialização e sairia como mestre. E aí eu entrei para psicologia, fiz a transferência e depois escolhi o mestrado em psicologia da educação. Então foram 3 anos de licenciatura, mais os 2 anos em psicologia da educação. E aí me tornei psicóloga, tive ainda que fazer estágios para poder entrar, receber a minha cédula profissional e essa coisa toda mais formal. E trabalhei 3 anos em Portugal, em escolas, como psicóloga. E depois, tinha esse sonho de fazer o doutoramento. Lá já tinha tentado, mas não tinha conseguido bolsa, então continuava só trabalhando. E meu marido se candidatou a uma vaga de emprego aqui na Finlândia e aceitou, veio, foi selecionado, e depois eu me candidatei ao doutoramento aqui, fui aceite e vim com ele. E basicamente estamos aqui, ele já está há 3, eu vou fazer 2 anos que estou aqui. Cris, principalmente hoje em dia, né, que a gente vê uma ofensa muito grande, de um modo geral e, ao meu ver, no mundo inteiro, do obscurantismo científico no mundo, né? Uhum. O que foi que levou você assim a optar justamente por enveredar nessa parte da educação? O que foi que te chamou a atenção e o que você viu como possibilidade de contribuir para essa área? Cara, muita coisa, né? Eu ainda em Manaus, eu entrei para a Faculdade Federal em Psicologia e estadual em Letras. E aí, quando eu mudei para Portugal, eu tive que escolher uma para transferir e escolhi Psicologia. Mas sempre fiquei com esse bichinho, assim, da educação e do ensino dentro de mim. E isso sempre me acompanhou durante todo o processo. Depois, trabalhando em Portugal, no contexto escolar, eu tinha sentia muita falta do processo científico, sabe? A gente corre tanto no nosso dia a dia para dar vazão a tudo, e o psicólogo escolar, qualquer psicólogo escolar que me ouça vai concordar comigo, ou mesmo qualquer professor, que existe tantos processos, tanta necessidade de responder,
né, há casos de crianças que precisam de apoio, de um olhar diferenciado, de uma avaliação multidisciplinar, e a gente fica sem tempo de refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Então, em Portugal, eu acho que tem essa semelhança um pouco com o Brasil, né? A gente é muito engolido pelo dia a dia de trabalho e a semana de trabalho. Em pouco tempo até para o lazer, para nós próprios, ou para, peraí, isso que eu fiz no trabalho, eu não tenho muito bem a certeza, deixa eu ler mais um pouco, deixa eu me educar, ou deixa eu falar com alguém que sabe mais do que eu, né? A gente, quando está começando, a gente não sabe tudo, está muito longe, e nem depois de 10, 20 anos continuamos sem saber tudo. Então, assim, eu sentia muita falta dessa abertura, desse tempo para me dedicar ao ler um artigo científico, ler um livro que tivesse essa formação contínua. Eu fiquei com essa vontade, assim, então nada de obscurantismo na minha vida, graças a Deus. Sempre, assim, de um ponto de vista muito pessoal, sempre fui muito curiosa e muito, assim, talvez erradamente em alguns momentos perfeccionista, de que eu errei, não fiz muito bem, no próximo eu quero melhorar essa parte, então como é que eu posso saber mais sobre isso? E fui por aí, sempre tive essa curiosidade da educação, hoje estou aqui e estou aprendendo bastante, apesar de que eu acho que toda pessoa que sonha com doutoramento imagina de uma forma e depois que você chega lá é completamente diferente. Mas ajuda muito a adquirir metodologia, principalmente de buscar informação e de criar informação nova. Uma coisa que você falou bem aí, né? Realmente, como eu já havia tratado até com outros amigos nossos, né? É realmente essa ditadura do tempo, né? Tudo tem que ser muito imediato, muito rápido. E é uma coisa que eu não sei se é uma percepção superficial que eu tenho quanto a isso, né? Mas parece que isso está levando a cada vez mais as pessoas, né? Tanto criança quanto adulto mesmo, né? A assumir uma autonomia das suas atitudes. Parece que cada vez mais a gente está tendo a necessidade de ter um tutor na nossa vida, né? Piaget trabalhava bem isso daí, que no caso é a heteronomia, né? Onde a gente precisa que exista um tutor na nossa vida. Você enxerga isso, e isso seria algo mais local, como aqui no Brasil, onde a gente está passando muito por isso? Ou seria mais uma resposta mundial mesmo, algo que está acontecendo num cenário mais macro, digamos assim? É muito interessante essa parte, assim, a gente tinha falado um pouquinho antes sobre isso, e eu refleti, na verdade, sobre essa dualidade da heteronomia e da autonomia, né? E é muito interessante, assim, do meu ponto de vista pessoal, e também com o background que eu tenho de psicóloga, ter passado pelo Brasil, Portugal e Finlândia. Porque do ponto de vista de heteronomia e autonomia, assim, de eu olhar e tentar analisar uma sociedade, uma cultura, eu consigo ver um crescendo da autonomia, né? E com esse crescendo da autonomia vem o crescendo e o respeito à democracia também. Então, aqui, nesse espaço onde eu estou, há quase 2 anos, né? Eu estou sempre comparando as culturas e a sociedade de Portugal, onde eu vivi 10 anos, e do Brasil, onde eu cresci, né? E realmente, acho que na sua questão que você colocou, você perguntou um pouco isso, né? Será que isso tem a ver com cada povo, cada cultura? Ou o que será que acontece? E eu acho que tem muito a ver. Aquilo que eu concluo tem muito a ver, porque aqui na Finlândia, a gente nota que existe sempre um debate, sabe? No início do coronavírus, por exemplo, há um ano atrás, eu achava muito estranho, porque tudo que era medidas restritivas, crianças não irem para a escola, por exemplo, por causa do coronavírus, o que no Brasil e em Portugal era tão rápido, o governo simplesmente dizia, agora vamos fechar as escolas, porque o coronavírus... Aqui não, eles demoravam semanas, porque eles tinham que fazer reuniões em cima de reuniões para discutir, tinham que falar com
os prefeitos de cada município, recolher toda a informação e a opinião de todos, né? Agora, nesse momento, eles estão abertos, nós estamos com várias medidas de restrição aqui, e eles abriram uma semana ou duas de debate. Eu vi ontem no Instagram da primeira-ministra daqui, abrimos semanas de debate, queremos ouvir a população. O que vocês têm a dizer sobre o nosso plano de restrições? Vamos tentar sair para o nosso verão em junho e julho ser melhor e a gente poder aproveitar o verão. Então, assim, eu nunca vi nada igual a isso na minha vida. O nível de autonomia das pessoas daqui, sabe? E o espaço que o governo dá, a abertura que os líderes dão, porque já é algo garantido. Esse governo é de centro-esquerda, mas mesmo que venha um de extrema-direita, que Deus me livre, espero que não, mas temos, infelizmente, também aqui esse lado de reação à imigração, enfim, mesmo que isso aconteça, né? Os fundamentalistas, exatamente, mesmo que isso aconteça, eu não consigo ver um extremo tão grande como a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, porque existe uma raiz muito grande aqui na cultura finlandesa da participação das pessoas e da democracia, e, consequentemente, da autonomia, né? Da discussão pública, do debate, sabe, não existe existe uma alta participação da sociedade, essa coisa que você falou, cada vez mais as pessoas querem um tutor, alguém que responda ou decida por elas, né? Essa heteronomia, eu não sinto isso aqui. E eu vim com um mindset mais assim, de heteronomia. Eu vim muito formatada da escola, que eu fiz o ensino médio, até o ensino médio no Brasil, toda a minha escolaridade básica e secundária. Fui para Portugal, que é muito semelhante, né? O professor diz o que você tem que fazer, depois você tem teste, você tem que passar no teste, você tem que ter uma boa nota, etc. Aqui ninguém quer saber de nada disso. Aqui as notas são... Ok, nota, se tiver nota, é uma coisa meramente, assim, ilustrativa. Não são índices. Algo determinante na sua vida. Desde as licenciaturas, os mestrados e mais agora no doutoramento, as tarefas que eles dão para você fazer é tudo com reflexão. Uma pergunta, duas perguntas, você tem que refletir, você tem que criar alguma coisa com base naquilo que só você pode criar, né? Então tem muito isso da autonomia e do autoquestionamento aqui, e leva, consequentemente, a participação. E eu acho que isso vem desde o pré-escolar deles até o ensino primário, até o ensino médio, eles são muito assim. É uma sociedade muito assim, muito autônoma. E eu acho que da minha realidade hoje, eu aprendo muito com isso, a pensar mais, e o meu poder. Hoje eu já vejo o poder de voto, por exemplo, de uma forma completamente diferente que eu via há alguns anos atrás. Bom, aqui você falou bem, né? A gente consegue ver um fundamentalismo muito grande, infelizmente um retorno do fundamentalismo, e a gente passou recentemente, há 5 anos atrás, por um período de polarização muito grande aqui no nosso país, né? Ou você é de extrema direita, ou todo o restante é comunista, né? A gente chegou na pachorra de escutar, por exemplo, que o Joe Biden era comunista. Então, a gente vê um branco americano morando nos Estados Unidos, né? Candidato a presidente, sendo considerado comunista por alguém que não tem a menor capacidade de saber o que é comunismo. O que é a realidade do país que você está atualmente? Existe essa polarização muito forte, ou o espaço de debate é mais amplo, é mais aberto, mais pacífico? Olha, talvez eu não esteja tão por dentro da parte política, a gente discute muito isso aqui em casa, porque é um tema que meu marido adora, e a gente quase todas as refeições está falando sobre isso. E outro hábito que eu ganhei aqui é o de consultar mais os sites de notícias, né? Aqui eles são viciados, se você vê um finlandês no celular, você pensa, tá no Facebook, no WhatsApp. Não tá, não. Tá vendo notícia o tempo todo, tá muito informado. E aqui a gente acaba ganhando um pouco esse hábito. Então eu tenho, assim, pelo menos o básico da noção do que se passa à minha volta, e eu acho que o debate ele está sempre lá, a democracia
eu vi a primeira-ministra vir a público no início da pandemia, uns meses depois, assumir erros e dizer, eu errei, eu fiz essa e essa decisão, não devia ter sido dessa forma. Mas o que eu aprendi com isso e o que a gente vai fazer agora? Então, isso é um modelo de comportamento, né? Não existe um líder que esteja sozinho, que tome decisões sozinhas aqui, não existe. No Brasil, ao contrário. Existe um líder que quer que todos os seus ministros sejam súditos quase, né? E que sejam bonequinhos de ele é que manda e as pessoas executam, em vez de serem especialistas que o aconselham e ele execute. Não. Então, aqui isso não existe, né? E eu vejo muito isso. Existe um crescendo da extrema-direita que assusta um pouco, principalmente para quem é imigrante. Então, a gente fica sempre com medo. A sociedade finlandesa só começou a lidar com imigração em massa há pouco tempo, em relação a outros países da Europa, que já lidam há muitos anos. Então, há 30, 20, 10 anos, vem aumentando muito a imigração. E isso vai dando um certo... A população é uma população muito branca, muito loura, muito de olho azul, você não vê muita diversidade física, né? Então, eles estão muito acostumados com essa homogeneidade com eles próprios, e depois alguns vão se sentindo mais ameaçados, principalmente porque o governo é um governo de muito apoio social, de muito subsídio de desemprego, de apoio para ter filhos, essas coisas todas. Então, sempre fica aquela coisa do o imigrante vem para viver do Estado, para viver de subsídios, não quer trabalhar, ou então vem porque quer roubar o emprego do finlandês. Claro que não são todos, nem acho que seja a maioria que pensa assim. É uma percentagem, né, que acaba sendo influenciado por essa parte política de ultranacionalismo e de ultraproteção do que é nosso, né? Então, os imigrantes vêm e ameaçam a língua finlandesa, por exemplo, que é uma língua que já é pouquíssimo falada no mundo. Só são 5 milhões de pessoas aqui, mais ninguém fala finlandês. Então, eles ficam, poxa, esse pessoal vem para cá e migrar para cá, para o nosso país, para trazer o inglês, trazer outras línguas. A gente quer proteger essa herança, né? E isso vai dando uma reação e vai abrindo o caminho para que cresça essa extrema-direita e essa proteção da cultura. Eu torço e espero que fique por aí e que não cresça mais, apesar de que algumas sondagens mostram que tem crescido e que pode até ameaçar, numa próximas eleições, de estarem colocados como governo mesmo. Mas a gente torce para que consigamos manter. Nós, atualmente, temos um governo formado por 5 mulheres, que é um grande orgulho, e 4 delas abaixo dos 30, 35 anos. Então, mulheres muito novas, com uma cabeça aberta, né? E esperamos manter essa diversidade, essa representatividade dentro das pessoas que tomam as decisões por nós. Espero que se mantenha assim. O interessante, você falando desses argumentos, né, justamente para o aumento desse fundamentalismo, porque o mesmo discurso que eles usam aí é um comum ao mesmo discurso que eles usam em qualquer parte do mundo. É incrível ver que isso daqui foi usado recentemente no Brasil, né? A gente está a 12 mil quilômetros de distância, aí quase 12 mil quilômetros, e o mesmo discurso foi usado aqui, como foi o mesmo discurso usado nos Estados Unidos. E é incrível que, historicamente, foi o mesmo discurso usado, por exemplo, na Alemanha nazista. Apesar desse discurso ser semelhante e a gente ter tanta prova histórica de que isso é algo fútil, né? Por que você acha, por exemplo, que existem pessoas que ainda aceitam comprar essa ideia, sendo que, historicamente, ela nunca deu certo? Né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente é um povo miscigenado, né? Não existe alguém puro, a gente é 100% miscigenado. Para mim, só tem uma resposta, é o medo, né? O medo com a base na ignorância também, porque o medo da incerteza, o medo do que pode acontecer, né? Então,
hoje em dia as pessoas acabam, e as redes sociais potenciam muito isso, né? O acesso à tecnologia, o acesso à internet potencia muita coisa boa, o acesso à informação, mas também potencia uma série de coisas que fogem muito ao controle. E hoje em dia as pessoas, cada vez mais, elas procuram grupos e procuram se agrupar e trocar ideias com aqueles que confirmam as suas certezas e os seus pensamentos, e não os que vão refutar ou debater ou tentar desenvolver uma ideia, né, um entendimento. Então, deixa eu procurar esse grupo de Facebook, que é para eu me fechar, porque essas pessoas concordam comigo e essa é a total verdade. E eu acho que isso, todo esse processo, ele tem muita base no medo e você querer proteger aquilo que é seu e, infelizmente, a ignorância. Aqui, as pessoas, no geral, são muito, como eu te falei, informadas, gostam a própria educação é de muita qualidade, então é ensinado nas escolas, por exemplo, desde cedo, como reconhecer fake news, que tipo de indicadores numa página de internet te mostram que aquilo é uma fonte fidedigna, que você pode confiar ou não, né? Então, isso tudo é trabalhado com as crianças e eles acabam por crescer com esse pensamento crítico. Então, não são pessoas, no geral, ignorantes, né? Isso que eu estava falando para você, do pensamento de extrema-direita, eu ainda acho que é um resquício da sociedade. Ele existe, mas não acho que é o geral. Mas existem, né? E querendo ou não, como a gente até falou antes, o total, a maioria, eu acredito que quer diversidade, quer que o mundo seja de todos e que tudo aconteça em harmonia e que tenha espaço para todo mundo. Mas vai ter sempre aquela percentagem de pessoas que tem a sua insegurança e tem muita dificuldade em se questionar e tem muita certeza de muita coisa, né? Nem sempre alguém que tem certeza ou que é muito confiante é a pessoa mais iluminada do mundo, né? E às vezes a gente é pouco confiante nas nossas certezas e até estamos num caminho, digamos, mais correto. Então eu acho que é muito por aí, eu acho que é muito receio, né? Olharem para exemplos que possam ter corrido mal. A Finlândia, por exemplo, olha muito para a Suécia e aí pensa que existe muita imigração e existem muitas pessoas de origem árabe e não querem. E essa vontade de proteger uma coisa e medo que ela se perca, né, a sua raiz, esse sentimento de pureza. Bom, você pegou um ponto bem importante, que na verdade eu achei bem interessante, foi a respeito da educação infantil, né? Já tratar de um assunto tão distópico como fake news, né? A gente, a gente já chegou no futuro, só que só não se deu conta disso, no meu ponto de vista. No nosso entrevistado anterior, né, eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima para quem quiser ver. O primeiro vídeo, se eu não me engano, é justamente a respeito disso, né, apurador de fake news. Aqui no Brasil, a nossa educação ainda é muito arraigada no cartesianismo, né? Tem um professor ali na frente, cuspindo matéria e você só aceitando aquilo ali como se fosse um grande moedor de carne, né? O que é a diferença dessa educação finlandesa? Quais são as características assim que você vê de diferença? No que ela é melhor? E se tiver, né, no que ela é pior do que a gente tem aqui no nosso país? Nossa, eu poderia ficar conversando sobre esse tema até semana que vem, mas deixa eu tentar resumir. Eu vou começar por te dizer que não é que seja pior, a segunda parte da tua pergunta, mas depois eu volto para cá de novo. A parte da imigração que eu já te mencionei, que é uma coisa relativamente nova na Finlândia, um país frio, um país distante, tem pouca gente que quis vir para cá. Mais de 50% dos imigrantes da Finlândia vieram por razão de casamento, ou casaram com uma finlandesa ou com um finlandês. Então não é muito tipo, eu vou imigrar como vou para a Holanda, ou vou para a França, ou para Portugal. Não, vem quase que meio por obrigação, né? Então é um fenômeno relativamente novo
E isso se reflete na educação e nas escolas. E esse é um ponto que está causando muito desafio para os ditos professores, dos melhores professores do mundo aqui na Finlândia. Porque como é que você vai abordar uma sala, por exemplo, de primeiro ano e ensinar a ler e escrever se mais da metade da sala fala 6, 7, 8 línguas diferentes do finlandês? Como é que você faz isso, né? Então, tem muitas escolas que esse fenômeno está acontecendo. Mas essa era a segunda parte. A primeira, em relação ao que você perguntou, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. Não existe um professor que entre numa sala de aula aqui e que cuspa a verdade. Só existe aquela verdade e os alunos têm que, né, o professor vai transmitir e os alunos vão adquirir aquela verdade. Isso está fora de questão, né? Então, primeiro de tudo, aqui, e a minha pesquisa, a pesquisa que eu faço, a minha investigação, ela compara algumas características do sistema educativo da Finlândia com Portugal. E é muito interessante ver, porque aqui é um sistema, primeiro de tudo, o sistema educativo, ele não é centralizado no governo. Cada escola tem autonomia para decidir. Existe um currículo que dá linhas gerais. Esse aqui é o nosso objetivo enquanto país. Mas cada professor decide que método vai usar, como vai usar, quantas horas vai ficar dentro da sala de aula, quantas horas vai levar para a natureza, vai fazer um passeio de estudo, vai... O professor, ele faz o que ele quer da forma, contanto que ele diga, ok, eu vou chegar aqui no final, o meu objetivo é que eles adquiram isso. É isso. Né? E não existe ranking de escola, qual é a melhor escola, qual foi que teve o melhor desempenho, não. A escola se autoavalia a si própria para ver onde é que pode melhorar. Então, sabe, são mundos completamente diferentes, né? E isso comparando com Portugal, imagina ainda comparando um pouco mais longe com o Brasil. Então, aqui os alunos têm muita autonomia. O professor tem que conseguir desenvolver uma série, o currículo é muito focado em desenvolvimento da cidadania, da cooperação, da participação, sabe, como formar aquelas pessoas para serem cidadãos ativos na sociedade. Então, não existe essa concepção de professor entrar na sala de aula e ter que simplesmente despejar uma matéria, né? É muito pelo contrário, é a valorização da individualidade de cada um. Você tem que se desenvolver como pessoa, não só decorar uma matéria. Uma coisa que foi tentada aqui no país, né, é da nossa época, na verdade, foi quando colocaram filosofia e sociologia sendo obrigatório nas escolas, né? Daí, em 2017, se eu não me engano, com o governo Temer, eles retiraram essas matérias, assim como também desvalorizaram o aprendizado de história. Então, a gente vê muito claramente que é uma desconstrução da educação brasileira, né? Junto com algumas medidas, como agora, eu não sei se você está sabendo, mas eu vou estar te falando agora, né? Eles querem colocar imposto em livro. Ou seja, eu li isso, eu fiquei completamente... Eu li para o meu marido em voz alta, eu falei, eu não posso estar lendo corretamente. Porque um dos argumentos era que as pessoas de até 2 salários mínimos não compram livros. Então, vamos aumentar o imposto que só os ricos compram. É isso, não é? Exatamente. De qual sentido é que isso... Queimar ia dar muito na cara, né? Então, eles resolveram tornar impossível essa chegada da classe mais inferior até a educação. É triste. E isso, né, ao meu ver, eu não sei se você analisa dessa forma também, né? Tem muito a ver com colocar o povo numa situação, daí mais uma vez um termo de Piaget, né, no caso, que é colocar o povo numa situação de anomia, onde existe um burburinho tão grande na cabeça dessa pessoa que ela está pouco se importando quem é que está no poder, quem é que está fazendo política, quem que está decidindo quais são os impostos que eles vão ter. Você encara isso como a criação de um curral eleitoral, de um povo em que não se importa quem está no poder, ou você vê isso simplesmente como um projeto de desconstrução da educação do pobre?
Cara, eu vejo isso como uma tragédia que dói no coração, sabe? Porque você viver num país, como você falou há pouco, muito interessante, a gente já está no futuro e não sabe, né? Você viver num país como aqui que tem centenas e centenas de bibliotecas com uma população só de 5 milhões de pessoas, né? Onde você vira tem uma biblioteca, né? Você aqui, eu cheguei como turista, não tinha documentação ainda, e pude tirar o meu cartão da biblioteca e ter o meu cartão único, pedir livro e buscar livro, sabe? E tem tudo. Você fala com qualquer pessoa aqui, a pessoa pode ser a mais rica do mundo, e ela comenta com você: ah, eu tô lendo sobre esse assunto e tirei um livro ontem na biblioteca, muito interessante e tal. Todo mundo vai pegar livro na biblioteca, você não precisa nem comprar livro se você não quiser, porque tá lá, sabe? Você pede o livro e em dias, é questão de dias, eles mandam vir do norte do país para o sul para você pegar o livro na sua biblioteca da sua área de residência, entendeu? Isso não interessa se você ganha 10 mil, se você ganha 5 mil, 2 mil, não interessa. Você é desempregado, se você é imigrante, turista, você tem o livro, acabou. Então, ler uma notícia dessa do Brasil é uma coisa escandalosa para quem vive nessa realidade. E o que você falou da anomia, eu vejo muito, revejo muito, inclusive em pessoas da minha família, amigos que eu falo de Manaus, do Brasil, as pessoas entram num estado de apatia, quase como isso não é comigo. O que eu tenho a ver com o imposto do livro? Eu não quero saber, né? Talvez até fiquem chateados que subiu o imposto para eles que compram, de fato, livros, mas esquecem um pouco de pensar no impacto para aqueles que não têm dinheiro mesmo para comprar. Então, é ir na contramão, completamente. Essas leis, eu fico me perguntando qual é o momento de iluminação de uma pessoa que toma uma decisão dessa no governo, se isso vai a votos, e quem são essas pessoas que aceitam e decidem esse tipo de proposta, porque é só simplesmente criar uma separação, um gap, uma diferença cada vez maior entre um lado e outro. Então, realmente muito, muito lamentável. Para quem vive fora do Brasil, o olhar da gente de fora é muito esclarecedor. Com a queda mesmo, né, do acesso ao conhecimento, a gente vê algo assumindo esse posto, que seriam as redes sociais, né, e com aquela qualidade de informação que a gente sabe que elas têm. Você vê esse movimento como uma fortificação desse obscurantismo que a gente já havia falado no início desse nosso bate-papo, ou você vê como talvez uma possibilidade dos grupos começarem a se juntar, trocar informação, tentar melhorar, ou como uma fortificação desse negacionismo? Ai, olha, o meu lado esperançoso quer te dizer uma coisa. Pode falar os dois lados, então. O lado esperançoso. É difícil, né? Tu sabe, depois da gente falar, no outro dia, na semana passada, eu procurei ler umas coisas e eu fui parar num artigo super interessante, que eu não sei se você conhece, até depois posso mandar, que era sobre o novo obscurantismo. Um artigo enorme e super interessante. E um dos dados que ele falava é que o brasileiro é o país, a população do mundo mais ligada à internet e mais ligada à rede social. Então, eles tinham dados que eles conseguiam perceber que cada pessoa que adquiria como é que diz, um acessório, um telefone, um tablet, um computador, o que fosse, criava ou teria um perfil de Facebook, de WhatsApp ou qualquer coisa desse gênero. Então, as pessoas correm para a rede social no Brasil. E junto com esse dado, ele também mostrava que 46% dos brasileiros não acreditam que nós partilhamos genes com os macacos, né? E 86, eu acho, 80 e poucos, 90, queriam que o criacionismo fosse ensinado nas escolas. Então, assim, você vê esses dados, você fica aflito, né? Porque como é que é possível um país
que em tanta coisa é tão atrasada a nível de mentalidade de pôr uma pessoa dessa como está no poder hoje, com tantos milhões de votos, e tantas ainda o querem recolocar, e que tem tanto acesso. Tem um acesso incrível, o número 1 de acesso, sabe? A nível de percentagem está à frente da Índia. Então, assim, como é que o brasileiro não é melhor informado, não é mais crítico, não tem acesso a mais informação de qualidade, a informação mais corroborada, mais fundamentada? Né? Como é que a gente explica esse fenômeno do acesso? Então, eu acho que isso responde um pouco à tua pergunta, porque não traz mais educação, digamos, né? A gente tem essa tendência de pensar, hoje em dia com a internet, com o Google, quem é que precisa ficar na escola decorando o livro de história, decorando o livro daquilo? Por um lado, isso pode ser verdade, o professor pode te orientar a ser um melhor pesquisador de informação, mas o Google, o Facebook, muito menos, não vai substituir nunca a educação formal e as fontes de informação fidedignas, os livros, etc. E eu acredito que não, porque aquilo que eu vejo no Facebook é puramente pessoas a discutirem umas com as outras, muitas vezes atrás daquele fenômeno do eu tô do outro lado da tela do computador e do meu celular, nunca vou encontrar com essa pessoa na rua. Então trata a pessoa de uma forma, vou dizer mal educada, poderia dizer outras palavras, né? E só existe discussão, e só existe briga, não existe abertura, não existe vontade de você aprender com o outro. E acho que realmente as redes sociais potenciam muito isso, de você entrar numa bola de neve. Tem o algoritmo do YouTube, existem documentários sobre isso, né? Você vê uma coisinha no YouTube, depois ele já vai te puxando para um buraco negro, né? E de repente você já está vendo assim que o fulano de tal come criancinhas e já tem um cara com uma arma entrando numa pizzaria querendo ir para o porão porque tem né? Que isso aconteceu nos Estados Unidos. Para entrar num lugar matando porque ele achava que ele viu no YouTube que no porão de alguns estabelecimentos existia ali uma seita, né? Que as pessoas comiam bebês vivos. Então, as pessoas acreditam nessas coisas. Né? As pessoas ficam atrás da tela e vão sendo engolidas pela internet. Né? Então, eu acho que isso é um reforço da importância da educação, na realidade. Bom, aqui, um pouquinho aqui perto, né, na América, nos Estados Unidos a gente viu muito desse movimento, principalmente nesses últimos 5 anos, né, como é um presidente de outro país, a gente pode falar, né, com um erro histórico que foi o Trump. Mas a gente vê uma disseminação, uma pandemia, né, digamos assim, pior do que a do coronavírus, né? Seria a pandemia de ódio, né? Você acha que o fato da gente estar mais conectado do que vivendo propriamente no mundo real, ou então ter chegado nesse momento em que as coisas se misturam, o mundo virtual com o mundo real, da gente ter menos empatia e compaixão por um ser humano, ou porque assim, aqui surgiu um termo extremamente cruel, né? Que quando uma pessoa morre, por mais que seja um criminoso, um bandido, ou seja, as piores coisas socialmente falando, né? Mas é uma pessoa. E a gente vê uma frase que é CPF cancelado. Parece assim que é só um número que morreu. Meu Né? Deus, eu nunca tinha ouvido isso. Uau. Você encara que essa mistura do mundo real com o mundo virtual tirou essa capacidade do homem encarar um outro homem como uma pessoa e ver só como número? Cara, é uma pergunta super interessante. No fundo, né, se essa nossa vida virtual cada vez maior e potenciada por essa pandemia, se ela nos desensibiliza humanamente, né? Talvez sim, talvez não.
Eu acho que a gente não pode tirar esse contexto de dentro de cada cultura, de novo, porque lá está, cada cultura vai encarar de forma diferente esses desafios e essas adaptações, né? Então, assim, essa expressão que você falou é uma coisa ainda mais assustadora, né? Quer dizer, É. simplesmente você risca da lista, né? Esse aqui já foi. Talvez potencialize, sim, essa falta de sensibilização com o outro, porque quanto mais a gente está fechado no nosso mundinho, né? Mais a gente tem a tendência de ficar naquela realidade. E cada um tem a sua dentro de quatro paredes, dentro da sua casa, né? A gente está muito ligado. E se você morar do meu lado, com quase o mesmo endereço, no apartamento do lado, os nossos mundos são os nossos celulares, né? E o que está lá dentro, o que chega. E são completamente diferentes. Então, eu posso viver numa realidade e você está morando do meu lado e vive noutra completamente diferente. Então, como aquilo vai ressoar em cada um, também é diferente e também está num contexto. Então, talvez no contexto do Brasil, eu acho que o contexto que o Brasil vive, com o governo que vive, com um presidente, desculpa, eu não consigo evitar falar dele, que vai para a televisão e diz chega de mimimi, vão ficar chorando até quando a morte das pessoas, Legitima a crueldade, né? legitima muito, né? Como você tocou no assunto do outro, do Trump, e legitima muito isso, né? A pessoa se revê, tá lá em casa, assiste na televisão, vê no celular, se revê naquilo, pensa, opa, tô correto, né? Então, tem muita gente que fala e depois que ele foi eleito, fala com a boca cheia, né? Ah, lugar de bandido é bandido morto, é na cadeia. É, então, as pessoas não têm aquela falta de reflexão, né, sobre por que aquela pessoa virou bandido, que oportunidades é que o sistema ofereceu. E eu acho que quem está na liderança inspira muito isso, ou para um lado ou para o outro. E talvez no Brasil, sim, tenha se criado, né, agora com a pandemia, 4 mil mortes por dia, né, tenha se criado essa banalização, né, morreu, morreu, pronto, paciência, CPF Fazer o cancela. quê? Não sou coveiro, né? Fazer o quê? Não sou comer. E daí, né? E daí? Então, legitima, sim, e essa distância que a gente tem, esse mundo virtual, com certeza pode ser um fator. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui que você tinha falado, uma coisa que eu Hum, achei bem bacana logo no hum, início, né? Que você vê uma maior participação do povo, e desde pequeno, né, aprendendo nas escolas isso, uhum, justamente por não ter um professor que seja o senhor da verdade, né? Por N motivos, a gente também vê isso no nosso mundo virtual, na realidade das redes, né? A gente, infelizmente ou felizmente, vê uma quebra de hierarquia de conhecimento, né? uhum. Às vezes tem algum especialista, algum doutor, pós-doutor, né? A gente sabe que é uma pessoa que não tem um conhecimento de tudo, mas estudou 20, 30 anos a respeito de um assunto e naquela pontinha ela sabe muito mais do que os outros, né? Naquela Sim. pontinha de conhecimento. E mesmo assim, embaixo, logo embaixo, vem alguém e comenta: você está errado porque eu não acredito nisso. Uhum. Você vê essa quebra de hierarquia como algo extremamente danoso ou como algo em que as pessoas ainda não têm maturidade, mas que com o tempo, né, vai ser adquirido e vai possibilitar uma troca maior, uma democracia do conhecimento. É, eu acho que, lá está, o meu lado esperançoso, outra vez, poderá ter um pouco dos dois, mas eu diria que muito mais da parte negativa, porque a gente vê muito isso, por exemplo, os jornalistas sofrem muito hoje em dia. Os jornalistas estudaram, caramba, eles são profissionais, né? Então, assim, foram para a universidade, tiveram que passar por um crivo profissional,
tem experiência naquilo, e de repente vem alguém e diz que, não, essa notícia é fake news, é isso e aquilo, e eu é que sei. Então, eu acho que isso é extremamente danoso, sim, colocar pessoas especialistas ao mesmo nível, né? Porque não é uma opinião. Você é um especialista, você estudou, você tem um argumento fundamentado, né? Não é uma simples opinião, não é uma questão de preferência, aquilo que você acha, que você concorda, não é isso, né? E as pessoas encaram como opinião, acham que é só uma opinião e eu penso diferente, o tal livre-arbítrio. Não é bem assim, né? E eu acho que é maioritariamente danoso, sim. Tem um vídeo do Leandro Carnal na internet, que é um historiador, né, brasileiro, que eu adoro, eu vejo muita coisa dele, e eu acho que o cara é um gênio contemporâneo, assim, atual. E ele fala disso, ele aborda essa questão, eu acho, inclusive, que alguém pergunta na entrevista, e realmente ele usa esse termo do idiota da aldeia, né, que há muito tempo atrás, há 100 anos atrás, uma pessoa que pensasse uma coisa completamente fora, ela tinha que lutar muito para disseminar aquela informação, né? Ela tinha que conseguir alguém que patrocinasse, um editor que acreditasse na ideia, ela tinha que ralar. Hoje em dia, não, a pessoa está sentada no sofá, pega o celular e diz aquilo que pensa, né? E acaba descredibilizando aquela pessoa que realmente investiu tempo, dinheiro na sua formação e se formou, né? Mas pode existir um outro lado também, que é o tal lado positivo, que você perguntou. Ele pode existir, que é o de não olhar para qualquer autoridade com olhos cegos de, essa pessoa sabe a verdade, né? E a gente viu muito isso na pandemia, por exemplo. A gente viu pessoas tendenciosas, né, manipuladas com determinado financiamento, por exemplo, nos Estados Unidos, que apareceu na televisão de jaleco branco, que eram médicos, mas que descredibilizavam completamente a pandemia e o Covid, né? Então, se você não puder olhar para essas pessoas com um olhar crítico e pensar, é médico, tá de jaleco, tá falando a verdade, você vai por um caminho ainda pior, né? Então, tem esse outro lado também, que a gente tem que saber questionar a pessoa para além do diploma, né? Também é importante. Bom, essa parte que você falou a respeito do questionamento, né, e até mesmo da participação política, que eu achei bem interessante, inclusive, né, que ao contrário dos outros países se discutiu, né, apesar de precisar ser tomado medidas céleres, né, mas foi discutido com o povo, que é uma parte extremamente importante da democracia, né, afinal é o governo do povo, né. Ao contrário do que se espalhou aqui, que democracia era o governo da maioria. Não. Democracia é o governo do povo, independente se seja maioria, minoria, enfim. Todo mundo participa, todo mundo pode opinar, né? Tem que ter uma voz, né? Exatamente. E daí a gente chega num ponto que atualmente é extremamente polêmico aqui no Brasil, até mesmo por interesses de oligarquias, né? Não, esse ponto aí a gente não pode culpar somente o presidente, mas tem interesse muito grande de oligarquias, que é justamente o patrono da educação brasileira, né? Paulo Freire. Paulo Freire foi exilado do Brasil, passou 16 anos fora, justamente por usar a educação como uma arma contra a repressão. Exatamente dar ao povo a possibilidade de discutir e debater política. Por que você acha que tem muito a ver com tradição, história, cultura? Ou seria algo mais psicológico, como a falta de medo dos políticos em fazer uma boa gestão? Que na Finlândia existe essa participação, existe esse interesse de ensinar a educação como movimento político, e em países como o Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, né, de deixar o povo sem conhecimento nenhum. Por que você acha que tem essa diferença? Olha,
Isso é uma pergunta que podia ser também debatida durante muito tempo, né? Como eu te falei, uma das coisas que eu estou fazendo é comparar o contexto educativo da Finlândia e de Portugal. E Portugal teve 40 anos de ditadura. O Brasil também teve uma ditadura muito longa, né? E esses momentos na vida de um povo, de uma nação, são momentos extremamente fechados para o desenvolvimento, para o crescimento e para a abertura para a ciência, né? E questionamento, então, passa muito longe. Não pode, né? Não existe espaço. A Finlândia sempre foi democrática, né? Ela tem essa história. É um país muito novo, é um país independente só há pouco mais de 100 anos, né? Então, foi dominado pela Suécia, pela Rússia, e depois passou a independência. Logo criaram sua Constituição, e desde antes de ser Finlândia, Finlândia como é hoje, já era um país em que um dos pilares era a educação, né? Então, assim, a educação, a figura do professor, que até hoje se mantém como uma figura de centralidade, de respeito na cultura, então, juntamente com médicos e advogados, os professores são as figuras de respeito, são as profissões de respeito. Quase ninguém consegue entrar na faculdade para ser professor, porque as notas são altíssimas para você conseguir entrar, só cerca de 10% entra, depois desses, os que saem são ainda menos. Então, um salário de, em média, 3.500 euros, mais ou menos, para o professor do ensino primário. Então, assim, é uma valorização muito grande, é um contexto histórico muito, que data muito para trás, né? Então, talvez essa questão da ditadura tenha sido algo que, com certeza, sem dúvida, que atrasou muito o Brasil, e depois as escolhas políticas a seguir a isso, né? E eu não consigo ver, tudo bem que eu saí do Brasil muito nova, com 18, 19 anos, e não tinha um olhar tão crítico antes de eu sair, mas eu não consigo olhar para trás e ver, assim, nunca na minha lembrança, debates muito longos em relação à educação. A gente vê muito quem que as pessoas vão votar para político, seja governador, prefeito, presidente, para levar a economia para frente, para ganhar dinheiro, para as pessoas poderem ter um poder aquisitivo maior. Muito raras as vezes eu ouvi educação como uma grande preocupação, pelo menos no meio em que eu vivia de classe média, né? E eu sempre ouvi muitas pessoas reclamarem, por exemplo, das cotas, né, de haver cotas na universidade para as pessoas negras e pardas, porque isso é um absurdo e não devia. Então, existe às vezes, até uma preocupação da classe média em se manter no seu mundinho, no seu espaço e manter aquela monopolização do acesso, né? Às vezes é o que parece. Então, eu acho que está muito arraigado, né, para usar a palavra que você usou, na cultura daqui. A educação é uma coisa que é um valor extremo para eles. Então, sempre como quando veio o coronavírus, eles não conseguiram fechar as escolas do ensino primário. Eles só mandaram para casa alunos a partir do 6º ano, né, que são alunos que, aliás, teve uma época a partir do 4º, são alunos já dos 10 anos, que vão e voltam sozinhos de casa, então aqui as crianças costumam ir e voltar para a escola já a partir do 1º ano, dos 7 anos elas vão e voltam sozinhas, né? Elas vão a pé, voltam a pé, então tem muita essa autonomia, e decidiram deixar a escola aberta, pelo menos até o 3º ano, né, que é os 9 anos, que é uma idade um pouquinho mais dependente para os pais poderem ir trabalhar, não terem que ficar em casa com as crianças. Nunca conseguiram fechar a escola por completo, nunca fecharam os jardins de infância, as creches, nunca. Porque para eles o valor é tão grande, é uma coisa que é tão básica, que eles têm que prover para os cidadãos, para os filhos, né, das pessoas que moram e para os cidadãos daqui, que eles não conseguem negar. É extremamente inconstitucional, é extremamente contra tudo que eles acreditam. Tá? Então, aqui, a Finlândia é um dado interessante, foi o primeiro país do mundo, ali na década de 40, a instituir a educação gratuita e o prato de comida gratuito na frente de todas as crianças. Foi um país pioneiro no mundo que fez isso. E eles mantêm isso até hoje. Então, assim, para eles, tudo que é obrigatório
tem que ser garantido pelo governo. E a obrigação, a educação obrigatória começa aos 6 anos, no ano pré-escolar, e vai até o 9º, e para eles, as famílias não têm que pagar nada, tem que ser tudo oferecido pelo governo, os livros, a alimentação, tudo, né? Agora eles vão aumentar, a partir do próximo ano letivo, para o ensino médio, a educação obrigatória, e isso significa que vai ser tudo gratuito, livros todos gratuitos também. Então, para eles, é assim, houve uma grande discussão aqui no coronavírus se eles passaram um ano para decretar máscara como obrigatória nos transportes públicos. Decretaram uma coisa de 1 mês ou 2. Passaram um ano. Porque eles diziam, e houve um grande debate, como é que a gente vai obrigar as pessoas a usarem máscara? Vamos pagar, vamos ter que dar as máscaras para as pessoas. Nós não podemos obrigar sem prover o que nós estamos obrigando, né? E, afinal, passaram um ano discutindo, decretaram a obrigatoriedade, não estão dando, mas estão dando para pessoas com baixa renda, então eles têm alguns pontos de distribuição, e eles não te obrigam a você dizer, tipo, se eu for lá pedir a máscara e disser que eu sou de baixa renda e quero, eles vão me dar, eles não querem um comprovativo que eu seja de baixa renda, mas ninguém faz isso aqui, só quem vai pedir é quem realmente não tem dinheiro, quando você tem, você compra, é uma questão ética. Então, eles são assim, para decidir coisas que obriguem as pessoas a fazer, eles têm que dar esse apoio, não podem simplesmente, agora você se vira, é obrigatório, né? E a educação é uma dessas coisas. Bom, você falou uma coisa aí bem bacana, né, que a respeito do governo ter essa preocupação em prover o que seria o básico, né, não é ter um Estado máximo, né, como em uma ditadura comunista, digamos assim, nem um Estado mínimo como uma ditadura de direita, né. Aqui no nosso país, nem a comida está sendo uma reação do Estado, né? O Estado não está provendo nem sequer alimentação. A gente teve um auxílio emergencial de R$600 ano passado, né? Até R$600. Uhum. E atualmente, né, o pessoal começou a receber esse mês um auxílio de R$150. Com o quilo da carne custando 40 e o botijão a R$100. Você encara a educação no Brasil sendo duramente... Quer dizer, você vê não, né? A gente vê a educação brasileira sendo ameaçada por algo mais básico que a necessidade de comer. Isso seria uma continuação de um projeto de acabar com a educação, ou isso seria apenas uma política mal feita? Você encara como uma política bem feita, no sentido de um projeto de acabar com as coisas, né? Ou como uma política mal feita levada nas coxas? Olha, eu acho que eu vou ficar com a opção número 2, que é um pouquinho assim, muito aquilo que é a ideia do que eu tenho da política brasileira no seu geral. Não dizendo que não exista pessoas que vão para a política porque querem mudar, claro que existem. Mas eu acho que no Brasil, no geral, é tudo muito feito em cima do joelho, porque a gente tem acesso a contas e contas. Não foi há poucos meses que saiu, eu vi tantas coisas nas redes sociais sobre isso, do gasto com leite condensado, com leite moça do governo, que era não sei quantos milhões, né? Então, como é que um governo tem a cara de pau de apresentar uns números desses para o leite condensado e prover para o brasileiro, numa altura de pandemia, que o cara deixou de poder vender as batatinhas no sinal, deixou de poder ir trabalhar, o restaurante dele faliu, tudo, né? Nem falar do empresário, porque esses até, mas aqueles mesmo famílias humildes que iam trabalhar para trazer o prato de comida do dia para os filhos, né? Demorar esses meses todos e depois no final dar R$150? Como é que isso... Como? Né? Aqui você vê as salas que fecharam a partir do 4º ano, e eu tenho amigas que têm filhos dessas idades,
eles perguntam por e-mail, você vai ficar responsável pela alimentação do seu filho ou você quer vir buscar na escola? A pessoa decide, e isso é independente de quanto dinheiro você tem. Você pode ganhar 5.000 euros por mês, não interessa. Você é um pagador de imposto, tem seu filho na escola, você tem direito. Qualquer pessoa tem. Então, tenho amigas que colocaram lá, queriam ir buscar, e vão todos os dias na escola, pegam um pequeno cabaz, uma pequena cestinha, que tem lá uma série de coisas. Não é a coisa mais maravilhosa, qualidade do mundo, a escola pública, mas é uma comida para você colocar na boca do seu filho. E é um direito seu. Então, assim, você olhar para uma política dessa no Brasil, né, e achar que isso tem cabimento, não dá. É impossível, é uma falta de respeito no mínimo. É uma barbaridade você fazer isso com o cidadão, trabalhador, e depois gastar não sei quantos milhões em leite condensado. Só para dar mais um dado aqui, né, para você e para quem estiver assistindo a gente, foi liberado em isenções, incentivos, 1,5 trilhão para banco. E foi gasto até o momento 60 bilhões de reais para ajudar o povo. Então, isso já fica bem claro onde é que está a preocupação, né? É que os bancos são muito pobrezinhos, coitadinhos. Quase não tem como se sustentar, né? Não, em nenhum momento eu vou falar mal do capitalismo, né? É o sistema que a gente vive, independente se eu achar bom ou ruim, é o sistema que a gente vive, assim como quem viveu no feudalismo durante 1000 anos, né? Não tinha como decidir se era bom ou ruim, mas você vê uma diferença entre o empresariado no país que você está, porque, sendo bem sincero, eu vejo o nosso empresariado, infelizmente, como parasitário no país. Né, só querendo tirar o máximo que puder sem ter que dar nada em troca. Você vê uma diferença clara entre um setor mais privilegiado de onde você está para o setor mais privilegiado de onde a gente está aqui no país, no Brasil? Quando você fala setor privilegiado, você está falando dos empresários. Empresariado, donos de mídia, donos de grandes empresas, de bancos, enfim. Ok, de grandes, né? Olha, talvez essa seja uma área que eu ainda não tenho muito conhecimento daqui, mas uma coisa que eu posso te dizer é que aqui, no geral, você sempre tem obrigações tributárias que você simplesmente não tem como fugir, ponto. Não existe essa hipótese, né? Eu recebo todos os anos um PDF, eu não tenho que fazer nada, eu só recebo no meu e-mail com tudo que eu recebi e tudo que eu paguei. E eles estão em cima constantemente. Isso acontece igual para o cidadão comum, seja ele desempregado, estudante, microempresário, grande empresário, o que for, de qualquer setor. Tudo é gerido e acompanhado, tudo é organizado, tudo é centralizado. Aqui você não tem como esconder uma coisa. Eu vou no centro de saúde, vou dizer que tem essa doença, mas quando eu for fazer um seguro, eu não vou contar. Eles sabem, tá lá. Então você não foge. A honestidade é obrigatória aqui, que não tem como você ser desonesto que vão te pegar. Então, isso é um primeiro princípio, sabe? E quem faz mais dinheiro aqui paga mais imposto. Isso também é uma lei geral. Então, quem recebe bem, digamos, os cidadãos individuais, não estou falando de empresários, mas quem recebe bem tem uma maior percentagem de desconto de imposto, né? A Finlândia também é capitalista, mas é um capitalismo virado para a qualidade de vida e para o todo, para o coletivo. Não é um capitalismo do eu vou pegar para mim e vou ficar com a maior parte de dinheiro que eu puder e ficar só para mim. Não é por aí. É também o devolver. Então, eu acredito que, no geral, essas grandes empresas e os bancos e qualquer outra grande, esse setor mais beneficiado, como você falou, que eles tenham
tributações ainda maiores, sempre correspondente àquilo que eles recebem e que eles conseguem fazer monetariamente, não é? E isso é impossível. Aqui, qualquer concurso público que exista, qualquer concurso de financiamento que o governo abra para empresas, por exemplo, eles têm sempre que declarar, os políticos, quem eles conhecem daquela área. Então, existe um documento que eles declaram e falam: eu sou ministro não sei das quantas e o meu marido ou o meu cunhado é dono da empresa tal. Por isso ele foi desqualificado para concorrer nesse programa de financiamento, ou qualquer coisa desse gênero. Então, eles são muito transparentes aqui. E eu acredito que isso seja desde o cidadão pequeno até a empresas grandes, e até mais, o crivo seja até maior para essas maiores. Cris, dentro da nossa realidade, né? A gente tem muitas crianças, não sei se você tem esses números, né? Mas vou estar passando para você agora. Uhum. A gente está com 20 milhões de pessoas sem ter o que comer, e metade da nossa população está com insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai comer no mês que vem. E essa é uma realidade que já vem de algum tempo, né? De uns 4, 5 anos atrás. Você acredita que daria para fazer um bom trabalho de educação num país onde a criança não tem o que comer? Não é possível, né? Nós temos necessidades básicas e elas têm que estar correspondidas, têm que estar supridas antes de você, desde a parte fisiológica, né? Daquilo que acontece no seu corpo e no seu cérebro, você tem que ter os nutrientes para conseguir fazer determinadas sinapses e fazer as coisas funcionarem, e com certeza não pode estar de barriga vazia. E para além disso, né, existe todo um contexto, quer dizer, como é que é o contexto familiar, emocional, numa casa que você não sabe se você vai ter comida amanhã? Será que a preocupação do pai e da mãe é que você vai para a escola, ou que você vai lá para o sinal vender qualquer coisa, ou que... Nossa, tem tudo, acontece de tudo no Brasil, né, que a gente sabe. Então, na minha perspectiva, é impossível você querer criar um floreado à volta da educação se você não corresponder primeiro às necessidades mais básicas, não só da criança, mas da família, o direito ao emprego, o direito a uma estabilidade, né? Um apoio social para que aquela criança e aquela família consigam se alimentar diariamente. Senão, não faz sentido. Ou então a própria escola poder prover, como eu te falei há pouco, aquele prato de comida garantido diariamente. Então, é algo a se pensar. Eu deixo essa interrogação aí para o pessoal que vai estar assistindo a gente, né? Que muitas vezes a gente escuta, inclusive de pessoas inteligentes que estudaram com a gente, que conhecem a realidade do nosso país e que falam: não conseguiu porque não quis. A famosa meritocracia. Ai, Sabe? essa Então, frase. eu vou deixar aí para o pessoal pensar a respeito disso, vindo de uma especialista em educação que realmente não vê como atender a essa potência humana que é a educação, sem atender a necessidade mais básica que é a alimentação. Você teria alguma outra colocação a pôr a respeito desse pensamento? Ai, Vitor, essa realidade, esses números que você falou são muito estarrecedores, né? São números, assim, que apesar da gente saber, quando a gente ouve, dá aquele aperto no coração. E estando longe, estando numa realidade tão à parte, a gente rapidamente se esquece, né? E realmente ter essa noção
de que falta uma coisa tão básica, um prato com arroz e feijão, né, na frente de tantas crianças e tantas famílias, é muito complicado. Da minha perspectiva profissional e mesmo de pesquisa, eu não consigo olhar para nada de forma, como é que se diz, assim, compartimentalizada. Eu gosto sempre de ter uma abordagem muito contextual, sabe? E não dá para você olhar só para a alimentação. Ah, bora colocar um prato de comida que vai resolver tudo. Não vai. Não vai, né? Você tem que dar um emprego, você tem que garantir dignidade para aquelas pessoas, né? Você talvez tenha que começar também a investir na educação ao longo da vida. Pode ser que uma pessoa que não conseguiu estudar quando era mais nova tenha interesse de se desenvolver de alguma forma. Tanta gente que não sabe ler e escrever no Brasil ainda, né? Então, existem várias formas de você investir no contexto familiar, né? E a criança ela não vive sozinha, ela não vive à parte, né? O mundo dela não pode ser um mundo completamente feliz, né? Se ela vai para a escola, come, mas chega em casa, o pai está morrendo de fome. Então, tem que ter uma abordagem contextual, sistêmica, né? E para mim, isso só pode ser começado a ser corrigido no Brasil se existir uma liderança que tem vontade de escolher os seus ministros, os seus especialistas com base na sua capacidade, na sua competência, e não em nomeações aleatórias, né, ou preferências, e que possa ouvir essas pessoas e que possa interligar todas essas áreas, né? Não existe só você olhar para educação, só para infraestrutura, não existe. Você tem que olhar de uma forma holística e global. E aí isso é um trabalho de muitas décadas, séculos talvez, né? Mas provavelmente. Mas a gente também não pode olhar e pensar, o Brasil não tem jeito. A gente ouve muito isso, né? Tem jeito sim. Tem que ter muita vontade, muita competência envolvida. Mas tem jeito. Uma hora tem que começar. De algum lado tem que começar. Você teve uma reação que eu também tenho quando eu escuto essa palavra. Não que não exista, né? Mas para você, o que é a realidade da meritocracia? Ai, cara, essa palavra me dá uma coisa assim. É muito difícil conseguir conversar sobre isso com quem pensa diferente de mim. Eu até admito isso, que não é uma coisa muito bonita de se dizer, né? Que a gente tem, é sempre bom estar aberto à divergência, mas como é que você vai falar sobre meritocracia se você começa aqui e o outro começa bem aqui? Como? Como é que, se você olha para mim e fala, poxa, Cris, que legal, você conseguiu chegar num doutorado na Finlândia, uau, parabéns, você tem muito mérito. Eu vou te dizer, eu trabalhei, eu estudei, mas eu, acima de tudo, consegui agarrar as oportunidades que me deram. Elas foram dadas na minha cara, assim, né? Olha, tá aqui para você, você quer estudar no Lato Sensu? Vai, essa escola é boa, você vai ter 100% de garantia de entrar na Universidade Federal. Olha, vamos para Portugal, né? Olha, você vai estudar nessa faculdade, eu vou pagar para você. Né? Então, assim, não tem como você querer comparar. Eu tenho orgulho do meu percurso, claro que eu tenho. Né? Outra pessoa, talvez no meu lugar, não tivesse agarrado as oportunidades, não tivesse feito. Mas eu tenho consciência, eu sou branca, eu tenho olhos claros, sabe? Eu entro numa entrevista de trabalho e na área da educação, onde é dominado por mulheres, né? Eu já estou numa vantagem, né? Com a minha aparência, né? Com a educação que eu tive. Como que você quer pegar uma pessoa que viveu na favela, ou que viveu num bairro pobre, ou que tem uma cor de pele escura, parda, negra, um cabelo ruim, né? E vai botar na mesma situação e vai dizer que se ela não entrar no emprego é porque ela não lutou o suficiente? É impossível isso, não dá. Não existe essa questão da meritocracia se você estiver partindo de lugares completamente diferentes. E é uma coisa que parece, né, que cada vez mais aqui no nosso país está se tentando difundir, né? Que se você não quis foi porque você não se esforçou, né?
É o famoso caso do comercial da Betina, que aos 22 anos tinha R$ 1 milhão em patrimônio. A gente cresceu numa geração em que os nossos pais, né, tinham muito disso, né? Você tem que se esforçar mais. Se você tirou zero em uma determinada matéria, é porque você foi burro nisso. Então, eu vou pagar o professor particular, você tem que se esforçar mais, tem que estudar, enfim. Mas assim, como é que é possível conciliar? Hoje em dia a gente está começando a ser encaminhado nessa percepção de vários tipos de inteligência diferentes, né? Eu não posso querer que alguém que tenha uma predileção muito grande por música, por exemplo, vá se sair bem em física, né? Se ela se esforçar, ela vai conseguir, claro, né? É uma competência humana a inteligência. Mas como é que você está vendo hoje em dia? Finalmente, a gente está saindo dessa concepção de que só existe um tipo de inteligência para esse respeito aos diversos tipos de inteligência diferentes. Você está perguntando mais no sentido de a capacidade do ser humano de aprender qualquer área ou no sentido da valorização da sociedade em determinadas áreas? A valorização. Ok. Então, eu não sei como é que é aí no Brasil hoje, né? No contexto que eu cresci, que eu vivi, né, e você partilhou uma parte dele comigo, então a gente tinha que se inscrever no vestibular ou para medicina ou para direito. Tinha muito pessoal indo para odontologia também, alguns administração. Eu não tinha muitos concorrentes na psicologia. Então, assim, eu acho que é muito enraizado na cultura brasileira que profissões e que tipo de inteligência é mais valorizado, né? Do que, por exemplo, comparado à cultura que eu estou hoje. Então, aí existe muita valorização do doutor, né? E da pessoa que estudou. Então, aquela pessoa que estudou, que tem aquele título, ela sabe muito, ela sabe de tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes não é assim. Aqui, as pessoas, para você ter uma ideia, para você ser pedreiro, trabalhar nas obras, você tem que fazer um curso de 3 anos. Então, mas claro que ele é completamente gratuito. Você escolhe. Você está no 9º ano da escola e você diz: eu não quero mais estudar, eu quero fazer escola vocacional, quero trabalhar em obras. Então, você estuda 3 anos da escola vocacional para trabalhar em obras. Mas aí você entra aqui na Finlândia, em qualquer apartamento, todos são iguais. Porque todo mundo estudou a mesma coisa, com os mesmos livros e a forma de construir as coisas direito. Então, assim, por isso as pessoas são valorizadas e têm um salário que não é muito distante daqueles que fizeram mestrado, doutorado. Elas têm o seu valor também. Não é qualquer pessoa que chega, eu vou aprender a ser pedreiro com meu pai, né? Então, tem uma valorização do esforço que você coloca, independentemente do tipo de inteligência. Não interessa se você constrói, está botando tijolo, cimento, isso é um trabalho mecânico, qualquer um faz. Não interessa. Não, o que você está fazendo, eu sou pesquisadora da área da educação, não sei fazer. Então eu tenho que te pagar muito bem a tua hora para você fazer, porque você estudou para fazer aquilo. Você escolheu, teve uma altura da sua vida, você falou, eu quero fazer isso aqui. Você foi lá e fez. Então, se é uma inteligência mais mecânica, né, e a minha é muito mais intelectual, não interessa. Interessa que você é especialista nisso, eu sou especialista nisso, e as duas coisas valem na sociedade. Eu acho que no Brasil isso é um pouquinho diferente. Você falou que estava mudando, eu não sei se de 11 anos para cá você já vê alguma diferença na sociedade de outras profissões ou de valorização da parte artística ou da parte dessas profissões, digamos, que exigem menos educação no Brasil, né? Nós temos uma disparidade muito grande da valorização dos profissionais. Então, não sei qual é a realidade hoje no Brasil, mas aqui o que eu vejo no meu dia a dia é essa. Infelizmente, né, devido ao governo que a gente está vivendo,
A situação está bem crítica quanto a isso, né? Mas, assim, tem algumas escolas, como sempre, né? Particulares, de alto nível, que estão valorizando as outras potências da criança, né? Ah, Uhum. tem uma predileção ou facilidade para música, então vamos investir nessa parte, né? Matemática, música, enfim. Mas antes da pandemia, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, a gente escutou uma fala em que se dizia: vai ser contador ou engenheiro, que arte não importa. E foi exatamente a arte que na pandemia conseguiu deixar a gente são. Uhum. Como é que você vê essa diferença entre uma tentativa clara, né, de desmerecer profissões mais artísticas, mais humanas? Na Finlândia, acontece isso também, de tentar desvalorizar essa parte humanas, ou, na verdade, é tentado fazer uma equidade entre esses ramos? Na Finlândia, eu não vejo um grande gap em relação a nada, sabe? Você olha para as coisas e parece tudo muito harmonioso. E na sociedade existe espaço para todos. E todos valem, têm o seu valor. Né? Então, é claro que você vai olhar para um médico, para um advogado, aqui no caso o professor, são pessoas que estudam muito, você vai ter um determinado, poxa, admiração, respeito por aquela profissão, pelo tempo que a pessoa dedicou e por ter conseguido chegar ali. Mas isso não significa que você vai tratar com desrespeito uma pessoa que esteja atrás do balcão, ou que esteja servindo você numa mesa, ou que esteja limpando alguma coisa. Está fora de questão. A pessoa tem o mesmo valor humano, né? E o próprio salário, ele também reconhece isso. Ele nunca vai te pagar aqui uma coisa que você não consiga sobreviver. Né? Então, assim, em relação ao meio artístico, eles aqui gostam muito de cultura, muito de teatro, ópera, sabe? Eles vivem muito isso. Então, assim, eu tenho aplicações no meu celular da ópera daqui da Finlândia, da Orquestra Sinfônica, e que eu posso simplesmente, eu recebo notificações e posso acessar. Durante a pandemia, eles fizeram uma série de programação para a gente poder assistir aos concertos, isso tudo. Então, eles têm uma valorização grande, eles levam isso para as escolas e também desde criança, né? Outra coisa que é muito cultural deles aqui é o contato com a natureza, é o tempo sozinho. Então, você vê muita natureza dentro das cidades, você não vê blocos de prédios, você vê sempre floresta no meio da cidade, mesmo na capital. Então, eles são pessoas que valorizam, uma cultura que valoriza muito o tempo que você tem com você mesmo, a contato com a natureza, com os animais e também com a arte. E também com o desporto, por exemplo, eles gostam muito de esporte. Então, assim, não acredito que eles valorizem acima de tudo determinadas profissões, porque está dentro do dia a dia deles esse respeito pelo tempo que a gente tem que ter para nós, né? A vida não é só trabalho, não é só essa correria. Tem que ter também um tempo de ouvir música, de ir ao teatro, de dar um passeio na floresta. Isso tudo é muito valorizado. Cris, bom, 1h20 já, né? Parece que voou Nossa, eu falo demais, tem que esse cortar aí bate, depois. parece que voou esse bate-papo, né? Mas eu quero novamente te agradecer pela disposição, pela disponibilidade. Bom, esse foi o nosso vídeo, né? Gostaria de fazer alguma consideração, falar mais alguma coisa? Olha, eu adorei falar com você também, foi ótimo. Eu acho que a gente podia ficar falando aqui durante horas e horas e horas, e a gente depois tem que marcar fora do ar, hein, para falar mais um pouco. Eu acho que um fato interessante, porque a gente fez muita comparação, né? E é importante lembrar que nem tudo é perfeito por aqui. Existem muitas coisas que também não correm bem. Também existe, por exemplo, exploração em algumas áreas de trabalho, de pessoas imigrantes, muitas vezes. Essas histórias acontecem, apesar de serem mais pontuais do que no Brasil.
Então, eu não queria passar uma ideia só de que na Finlândia é tudo perfeito, porque não é. E nós, imigrantes, sabemos muito bem disso. Como nota final, vou só deixar um dado interessante, que recentemente saiu, não sei se você viu, o World Happiness Report, que é o relatório da felicidade, sobre a felicidade, né, em todos não, mas grande parte dos países do mundo. E ele é anual. A Finlândia foi, pela 4ª vez consecutiva, ficou em primeiro lugar como o país mais feliz do mundo. Mas um dado que eu achei interessante é que essa escala vai de 1 a 10. A Finlândia ficou com 7,9. O Brasil ficou em 41, com 6,1. Não está, assim, tão longe da Finlândia. Atenção, 7,9, 6,1. E Portugal, em lugar 53, com 5,8. Eu achei muito interessante, porque a felicidade ela é muito subjetiva. E eu acho que o brasileiro tem o talento de, dentro da diversidade, conseguir continuar a ser um povo feliz, sorridente e que consegue buscar essa resiliência, essa vontade de viver. E eu aprendi a valorizar muito isso. Então, apesar da Finlândia estar em primeiro lugar, e fico orgulhosa disso, feliz com isso, acho que o Brasil está de parabéns pelo ponto 6,1 que teve, né, devido a todo esse contexto. Pela capacidade de se reinventar, né? E de resiliência, né, de ver esperança. Cris, muito obrigado. Bom, vocês que estão assistindo, que chegaram até aqui, então já dá aquele like, compartilha com o pessoal e até a próxima.